Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o vosso irmão em Cristo, evangelista Michael Reis, e eu estou passando aqui para falar um pouco com vocês sobre perdoar para ser perdoado. Em Mateus capítulo número 18, do versículo 21 ao 22, está escrito assim: E Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus respondendo disse-lhe: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro aqui faz essa pergunta a Jesus porque a tradição judaica dizia, e isso pelo preceito judaico, que uma pessoa era obrigada a perdoar a outra até 3 vezes durante o dia. Ou seja, depois da terceira vez que seu irmão pecasse contra você, pela tradição judaica, você já não era mais obrigado diante de Deus a perdoá-lo. E Pedro, sendo judeu e querendo mostrar ser superior aos seus demais em compaixão e provavelmente querendo impressionar Jesus, acrescenta mais 4 dígitos a tudo isso, dizendo: Senhor, devo perdoar o meu irmão até 7 vezes? Mas a resposta de Jesus a Pedro surpreende a todos, porque Jesus lhe diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, que daria 490 vezes, mas que também não representa um número literal para a quantidade de vezes que devemos perdoar o nosso irmão, mas sim uma perfeição absoluta. Porque 7 na cultura judaica significa perfeição. Então 70 vezes 7 significa perfeitíssimo. Então a resposta de Jesus a essa indagação de Pedro nos mostra que não existe limites para o perdão e que devemos perdoar quantas vezes for necessário. Eu sei que falar sobre perdão é muito mais fácil do que ter que perdoar. Perdoar realmente não é tarefa fácil e, dependendo da situação, chega a beirar o campo do impossível. E talvez a grande dificuldade do perdão está no fato de que perdoar requer sacrifício, e quase sempre da parte que foi ofendida. Por exemplo, quando Deus decidiu nos perdoar pelas nossas ofensas cometidas contra Ele através de nossos pecados, Ele, a parte ofendida, teve que sacrificar o seu próprio Filho Jesus na cruz para nos dar direito ao seu perdão. Então perdoar é difícil porque perdão requer sacrifício. E a primeira coisa que o perdão exigirá de nós é que sacrifiquemos o nosso próprio orgulho, que é aquele direito que todos nós achamos que temos de odiar, de tratar com indiferença e até mesmo de nos vingar de quem nos fez mal. E o perdão é importante em nossas vidas porque, se não perdoarmos, nós também não seremos perdoados por Deus. Olha o que Jesus nos diz em Marcos capítulo 11, do versículo 25 ao 26. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, o vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará as vossas ofensas. Eu tenho observado que nesses últimos dias a abordagem usada por alguns em relação ao perdão é um tanto estranha à abordagem usada pela própria Bíblia em relação a esse assunto. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém dizer assim: você precisa perdoar porque você é uma pessoa boa demais para sofrer com essa mágoa em seu coração. Esse tipo de abordagem só serve para amassagear o ego das pessoas, para alimentar a sua própria vaidade e para alimentar o seu próprio orgulho e não para curá-las. Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que devemos perdoar não porque somos pessoas boas, retas e justas, porque não somos, mas devemos perdoar porque somos pecadores. E na condição de pecadores nós somos perdoados por Deus todos os dias. Talvez você esteja pensando assim: mas eu nunca fiz com Deus e com ninguém o que já fizeram comigo. Ok, mas você também precisa se lembrar que para Deus, que é extremamente santo, ou 3 vezes santo, santo na pessoa do Pai, santo na pessoa do Filho e santo na pessoa do Espírito Santo, a menor mentira contada por você, ou até mesmo aquele pecado cometido que para você não tem a menor importância, para Deus, que é a essência de toda santidade e pureza, é como se fosse o pior crime cometido na nossa sociedade. Qual é o pior crime que existe para você? O holocausto de Hitler contra os judeus? Ou o estupro de um vulnerável? Para Deus, os nossos pecados são tão terríveis quanto estes crimes cometidos. E nem por isso Ele tem nos julgado, mas tem nos perdoado todos os dias. Olha o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Na maioria das vezes nós assumimos o papel daquele servo mau da parábola contada por Jesus em Mateus capítulo 18, do versículo 25 ao 35, ou do 23 ao 35. Aquele servo que teve uma dívida impagável perdoada pelo seu senhor, mas negou-se a perdoar o seu conservo que lhe devia muito menos. E por isso o seu senhor mandou chamá-lo e o entregou na mão dos atormentadores. Então perdoe não porque você é uma pessoa boa ou julga ser boa, mas perdoe porque você foi perdoado por Deus. Perdoe porque você é perdoado por Deus todos os dias. Perdoe para que você e sua alma não sejam entregue ao tormento, para que você e sua casa continue vivendo e desfrutando de toda a paz, de todo o gozo e de todos os benefícios que o perdão de Deus tem proporcionado às nossas vidas. Então perdoe para que você viva tudo o que Deus tem para a sua vida. Forte abraço, espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e tenha te sarado, assim como tem sarado a minha alma. Fiquem todos com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.